Ele estava a caminho do cartório para registrar seu casamento quando um sinal vermelho o forçou a parar e, naquele único instante, ele viu seu passado em um ponto de ônibus, segurando duas crianças que eram a sua imagem e semelhança. O calor do verão carioca pairava levemente no ar enquanto o carro avançava pelas ruas da cidade com a luz do sol brilhando no para-brisa e refletindo nas vitrines polidas das lojas. O trânsito movia-se lentamente, quase de forma cerimonial, como se o próprio dia compreendesse a importância do destino para onde seguiam. Alexandre Menezes mantinha ambas as mãos no volante, a postura ereta, a expressão controlada, mas algo inquieto se agitava sob a superfície calma. Ele já havia negociado aquisições hostis e contratos de bilhões de reais sem um pingo de dúvida, mas esta manhã carregava um peso diferente, um que ele não conseguia explicar totalmente. Ao seu lado estava Clara, alisando o tecido de seu vestido branco, cuidadosa para não amassá-lo. A capa do vestido de noiva estava no banco de trás, impecável e intocada, aguardando o seu momento. Ela sorria com frequência, de forma nervosa, olhando para Alexandre como se buscasse a confirmação de que tudo aquilo era real, de que estava finalmente acontecendo. Fotógrafos estariam esperando perto do cartório no centro. Os parabéns já haviam sido agendados, as flores encomendadas, o futuro planejado até o menor detalhe. Alexandre assentia automaticamente quando Clara falava, respondendo com uma facilidade ensaiada, mas seus pensamentos divagavam. Ele dizia a si mesmo que era normal qualquer pessoa sentir pressão antes de um casamento, especialmente um tão público. Ele havia construído sua vida num movimento constante para frente, nunca olhando para trás, nunca permitindo que velhos capítulos fossem reabertos. Hoje deveria ser o ponto culminante, um começo limpo, selado e inquestionável. Eles se aproximaram de um cruzamento familiar, o carro diminuindo a velocidade enquanto o semáforo ficava vermelho. À direita da estrada havia um ponto de ônibus, parcialmente sombreado por uma fileira de oitis. O olhar de Alexandre moveu-se para lá sem intenção, daquela maneira que a mente às vezes divaga quando sente algo antes que a lógica possa intervir. E então, ele a viu. Por uma fração de segundo, seu cérebro rejeitou a imagem inteiramente, descartando-a como coincidência ou uma memória sangrando para a realidade. A mulher estava de costas parciais, seu cabelo loiro preso frouxamente, a postura levemente curvada, como se carregasse um peso que ninguém mais via. Ela segurava as mãos de duas meninas pequenas, idênticas em altura e porte, seus vestidos leves de verão, agitando-se suavemente com a brisa quente. Algo apertou bruscamente em seu peito. Quando ela virou a cabeça, o tempo pareceu falhar. O pé de Alexandre pressionou instintivamente o freio, o carro dando um solavanco repentino, enquanto a buzina atrás deles soava em protesto. Clara arquejou, segurando-se no assento. "Alex, o que você está fazendo?" ela perguntou, assustada. Ele não respondeu. Ele não conseguia. Mia estava a apenas alguns metros de distância agora, seu rosto totalmente visível, seus olhos encontrando os dele com uma expressão que não carregava choque, apenas um reconhecimento silencioso. Anos haviam se passado, mas ele a reconheceu instantaneamente, da mesma forma que se reconhece uma cicatriz que nunca cicatrizou de verdade. Ela parecia mais velha, mais magra, mas inconfundivelmente ela mesma. E ao lado dela, as meninas olharam para o carro parado, a curiosidade brilhando em seus rostos. Uma delas inclinou a cabeça, estudando Alexandre através do para-brisa, com um foco perturbador. "Mamãe", disse a criança baixinho apontando.
Ele se parece com a gente. As palavras aterrissaram com uma precisão devastadora. Alexandre sentiu o fôlego deixá-lo enquanto seu olhar se fixava nas meninas. Cabelos loiros, olhos azuis, os olhos dele. Seus rostos espelhavam-se tão perfeitamente que era quase doloroso olhar para elas. E dentro desses reflexos, ele viu fragmentos de si mesmo que nunca esperou enfrentar. Clara seguiu o olhar dele, a confusão transformando-se rapidamente em alarme. Alexandre, disse ela com a voz tensa. Quem é aquela? O sinal mudou, o trânsito começou a se mover novamente, mas Alexandre já havia aberto a porta do carro. O som da cidade invadiu o ambiente, barulhento e desorientador, enquanto ele pisava no asfalto, o coração batendo com uma força que ele não conseguia controlar. Ele mal registrou Clara chamando por ele, mal sentiu o calor do asfalto sob seus sapatos. Mia apertou as mãos das meninas conforme ele se aproximava, um movimento protetor sutil que não passou despercebido. Mia, disse ele finalmente, o nome soando estranho em sua língua e, no entanto, impossivelmente íntimo. Ela sustentou o olhar dele com firmeza, seus olhos castanhos guardando anos de contenção, exaustão e algo mais profundo que ele ainda não conseguia nomear. Alexandre, ela respondeu. Ao redor deles, o verão continuava como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Pessoas esperavam pelo ônibus, carros passavam, risadas vinham de uma padaria próxima. No entanto, naquele pequeno bolso de espaço, um passado há muito enterrado havia surgido sem aviso, trazendo consigo duas verdades vivas que olhavam para ele em silêncio. Ele abriu a boca para falar, para fazer 100 perguntas de uma vez, mas as palavras não vieram. A única coisa que sabia com uma certeza aterrorizante era que sua vida, cuidadosamente construída e confiantemente controlada, acabara de se romper de uma forma que nunca poderia ser desfeita. Por vários longos segundos, nenhum deles se moveu, como se o mundo tivesse pausado para permitir que a verdade se assentasse. O ruído da cidade desvaneceu-se em algo distante e irreal, deixando apenas o som do batimento cardíaco de Alexandre latejando em seus ouvidos. Ele parou na frente de Mia e das meninas, consciente de como seu terno, sob medida, parecia deslocado contra a calçada comum do ponto de ônibus, consciente de quão impossível aquele momento parecia. A voz de Clara cortou a névoa atrás dele, agora mais afiada, carregada de medo e confusão. Ela saiu do carro, o tecido branco de seu vestido captando a luz do sol, um contraste nítido com a gravidade silenciosa da cena que se desenrolava. Alex, disse ela novamente, mais firmemente desta vez. Você precisa explicar o que está acontecendo. O olhar de Mia mudou brevemente para Clara, observando o vestido, o cabelo cuidadosamente penteado, o significado de tudo o que Alexandre tentava não pensar. Sua expressão não mudou, mas algo se fechou por trás de seus olhos, como se uma velha porta tivesse sido trancada silenciosamente. Temos que ir, disse Mia baixinho para as meninas, já começando a virá-las para longe de Alexandre. O ônibus já vai chegar. Alexandre reagiu antes de pensar, sua voz quebrando o equilíbrio frágil. Espere. A palavra saiu mais áspera do que ele pretendia. Mia parou, mas não se voltou. Quantos anos elas têm? Ele perguntou, embora a resposta já pressionasse dolorosamente seu peito. Mia expirou lentamente, então o enfrentou novamente. 3, disse ela. Elas acabaram de fazer 3 anos no mês passado. As meninas olharam para ela quando ela falou, uma delas apertando sua mão, a outra estudando Alexandre com uma curiosidade aberta e sem filtros. Não havia medo em seus olhos,
apenas uma tentativa inocente de entender por que os adultos, de repente, pareciam tão tensos. Alexandre engoliu em seco. Ele se agachou levemente, baixando-se ao nível delas, embora não tivesse certeza se tinha o direito de fazê-lo. "Quais são os nomes delas?" perguntou baixinho. "Ana e Chloe", respondeu Mia com a voz firme, mas guardada. "São irmãs, gêmeas. Sua mente forneceu automaticamente, embora ele mal ousasse pensar a palavra. Clara aproximou-se, seus saltos estalando agudamente contra a calçada. "Mia, não é?" perguntou ela, forçando polidez em seu tom. "Acho que você nos deve uma explicação." Mia encontrou o olhar dela sem hesitar. "Eu não te devo nada", disse calmamente. "Eu não planejei estar aqui, não planejei que ele parasse." Os olhos de Clara se arregalaram levemente, depois se estreitaram. "Você o reconhece?" "Sim", respondeu Mia. "Eu reconheço." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de anos de história não dita. Alexandre sentiu-se preso entre as duas mulheres, o passado e o presente, puxando-o em direções opostas. "Por que você não me contou?" Ele finalmente perguntou, a pergunta escapando antes que pudesse suavizá-la. "Por que nunca ligou, ou escreveu, ou fez qualquer coisa?" Mia soltou um suspiro curto, quase sem humor. "Eu tentei", disse ela. "Eu liguei, eu escrevi, eu até fui ao seu antigo escritório uma vez, antes de entender o quão longe você tinha ido." Seus olhos focaram nas meninas, depois voltaram para ele. "Então eu parei." "Por quê?" A voz dele era pouco mais que um sussurro agora. "Porque percebi que você já tinha escolhido uma vida sem nós", disse ela. "E eu não ia implorar para alguém se importar." A palavra o atingiu mais forte do que qualquer raiva poderia atingir. Clara cruzou os braços, sua compostura rachando. "Então você decidiu aparecer hoje? No dia do nosso casamento?" Mia balançou a cabeça. "Não, eu decidi levar minhas filhas ao Parque do Flamengo. Isso aqui é um ponto de ônibus, não um palco." As meninas mexeram-se inquietas, sentindo a tensão, e Ana puxou a mão de Mia. "Mamãe, podemos ir agora?" Mia assentiu, seu instinto protetor aflorando novamente. Ela se voltou para Alexandre uma última vez, seu olhar inabalável. "Não estou aqui para estragar nada", disse ela. "Eu já estava indo embora." Alexandre sentiu uma súbita onda de pânico com o pensamento. "Por favor", disse ele, a palavra escapando antes que o orgulho pudesse impedi-la. "Apenas não desapareça." Mia o estudou por um longo momento, como se pesasse se o homem à sua frente era o mesmo que uma vez lhe prometera tudo e depois sumira. Finalmente, ela buscou em sua bolsa e tirou um pequeno pedaço de papel. Ela o estendeu. "Este é o meu número", disse ela. "Para as meninas, não para explicações." Alexandre pegou-o com os dedos trêmulos. Assim que o ônibus parou e as portas se abriram com um chiado, Mia guiou Ana e Chloe para frente. Uma das meninas virou-se para trás, acenando timidamente para Alexandre, seus olhos azuis brilhantes e alheios à tempestade que acabara de desencadear. Alexandre ficou ali, imóvel, observando o ônibus se afastar. O branco do vestido de Clara ainda brilhando atrás dele, e entendeu com uma clareza súbita e devastadora que a vida que havia planejado acabara de começar a se desfazer, fio por fio, frágil. O trajeto que se seguiu pareceu irreal, como se Alexandre estivesse se observando de longe, em vez de estar sentado ao volante de seu próprio carro. Clara não falou a princípio. Ela olhava fixamente para frente, as mãos cruzadas firmemente no colo. O tecido branco de seu vestido
parecendo subitamente frágil em vez de celebrativo. O silêncio entre eles cresceu, pesado, cheio de perguntas que nenhum dos dois parecia pronto para expressar. Foi Clara quem finalmente o quebrou. Dê a volta, disse ela baixinho. Alexandre olhou para ela, o maxilar tenso. Clara, eu disse dê a volta, repetiu ela, a voz controlada, mas afiada sob a calma. Não vamos ao cartório. Ele obedeceu, sem argumentar, fazendo um retorno lento e cuidadoso no próximo cruzamento da Avenida Atlântica. A cidade passava borrada pelas janelas, brilhante e indiferente, enquanto, dentro do carro, tudo parecia suspenso, esperando que algo quebrasse. Quem é ela? Clara perguntou por fim. Alexandre respirou fundo, lutando para organizar pensamentos que se recusavam a sossegar. O nome dela é Mia, disse ele. Estivemos juntos anos atrás, antes de tudo. E as crianças? Pressionou Clara. Ele hesitou, então respondeu honestamente. Eu não sei, mas eu acho que elas podem ser minhas. As palavras caíram entre eles como uma colisão. Clara fechou os olhos brevemente, como se estivesse se estabilizando, então olhou para ele novamente. Você acha? Repetiu ela. No dia do nosso casamento. Eu não sabia, disse ele rapidamente. Eu juro por tudo, eu não tinha ideia. Eu acredito nisso, respondeu Clara, surpreendendo-o. O que eu não sei é o que você vai fazer agora. Eles chegaram a uma rua lateral tranquila na Urca, e Alexandre encostou o carro, desligando o motor. O silêncio repentino fez o momento parecer final, inevitável. Eu preciso falar com ela, disse ele, para entender. Clara assentiu lentamente. E eu preciso entender se posso me casar com um homem cujo passado acaba de surgir do nada, com 2 crianças segurando as mãos dele. A honestidade dela foi profunda, mas ele não podia culpá-la por isso. Eles ficaram sentados ali por um longo tempo, o futuro se desenrolando a cada segundo que passava. Finalmente, Clara alcançou a maçaneta da porta. Eu não posso fazer isso hoje, disse ela. Não posso entrar naquele prédio fingindo que nada aconteceu. Alexandre sentiu um aperto no peito. Clara? Ela olhou para ele, os olhos brilhantes, mas firmes. Isso não é sobre culpa, é sobre a verdade. E hoje a verdade é maior do que nós. Ela saiu do carro, retirando o anel de noivado do dedo e colocando-o gentilmente no console central antes de fechar a porta atrás de si. Alexandre permaneceu onde estava muito tempo depois que ela partiu, olhando para o anel até que ele ficasse borrado. Naquela noite, ele sentou-se sozinho em seu escritório no Leblon, a cidade brilhando sob as janelas que iam do chão ao teto. A celebração que havia sido planejada para aquela noite existia agora apenas como reservas canceladas e chamadas não atendidas. Seu celular vibrava constantemente, mensagens de assistentes, advogados e jornalistas já pressentindo algo errado. Ele ignorou a todos. Em vez disso, pegou o pedaço de papel que Mia lhe dera e olhou para o número como se ele pudesse desaparecer. Quando finalmente discou, sua mão tremia. Ela atendeu no terceiro toque. Alô? A voz dela era cautelosa, já prevenida. Sou eu, disse ele, Alexandre. Houve uma pausa. Eu sei, respondeu ela. Eu vi as chamadas perdidas. Eu preciso te ver, disse ele. Por favor, não para desculpas, pela verdade. Outra pausa, mais longa desta vez. Ao fundo ele ouviu vozes de crianças, risadas misturadas com algo mais suave, mais cansado. Amanhã, disse Mia finalmente. Na lagoa, perto do parquinho. 1 hora, é tudo o que posso dar. Eu estarei lá, disse ele imediatamente. O dia seguinte pareceu interminável. Alexandre chegou cedo, sentado em um banco perto dos balanços, seu terno parecendo estranhamente formal
entre pais em roupas casuais, quando Mia apareceu, empurrando um carrinho com Anna e Chloe, caminhando ao seu lado, algo em seu peito apertou dolorosamente. Eles se sentaram um de frente para o outro, as meninas absorvidas no tanque de areia próximo. Você queria a verdade, disse Mia. Pergunte. Ele olhou para as crianças, depois voltou para ela. Elas são minhas? Sim, respondeu ela sem hesitar. As duas. A certeza na voz dela não deixava margem para dúvidas. Ele inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos, sua compostura finalmente quebrando. Por que você nunca me contou? Por que não lutou por isso? A expressão de Mia endureceu levemente. Porque eu já lutei, disse ela. Eu lutei sozinha. Lutei enquanto trabalhava em turnos da noite e segurava recém-nascidas ao mesmo tempo. Lutei quando percebi que o homem que eu amava tinha construído uma vida onde não havia lugar para nós. Sua voz vacilou pela primeira vez, e ela desviou o olhar. Eu não queria que minhas filhas crescessem sentindo que eram um acidente. Alexandre fechou os olhos, o peso das palavras dela pressionando-o. À distância, Anna ria enquanto Chloe tentava enterrar as mãos na areia. A alegria delas dolorosamente alheia à conversa que moldava seu futuro. Eu não sou mais aquele homem, disse ele baixinho. Mia olhou para ele então. Olhou de verdade, como se buscasse provas. Eu não preciso de promessas, disse ela. Eu preciso de constância. Por elas. Alexandre assentiu, o entendimento surgindo lenta e dolorosamente. Esta não era uma história que ele pudesse consertar com dinheiro ou poder. Este era um acerto de contas, e estava apenas começando. Os dias que se seguiram à conversa na lagoa desenrolaram-se com uma lentidão estranha e perturbadora, como se o próprio tempo estivesse testando a determinação de Alexandre. Ele voltava para seu apartamento todas as noites, com o peso de um silêncio desconhecido pressionando-o, mais pesado que o ruído das salas de diretoria ou o escrutínio da imprensa. Pela primeira vez em anos, não havia uma agenda que parecesse urgente o suficiente para distraí-lo da verdade que agora carregava. Ele solicitou um teste de DNA imediatamente, não porque duvidasse de Mia, mas porque a realidade exigia provas antes que pudesse se assentar totalmente. Mia concordou sem discutir, sua expressão calma, mas distante, como se já tivesse vivido aquele momento à sua própria maneira, anos atrás. Eles se encontraram em uma clínica particular na Barra da Tijuca, longe das câmeras e especulações. O brilho estéril da sala de espera contrastava fortemente com as apostas pessoais do que estava sendo decidido. Anna e Chloe sentavam-se lado a lado, as pernas balançando em sincronia perfeita enquanto esperavam. Alexandre as observava de perto, notando detalhes que não podia mais ignorar. A maneira como Anna apertava os lábios quando se concentrava, a maneira como Chloe inclinava a cabeça quando estava curiosa. Ele reconheceu esses hábitos com um solavanco de familiaridade que fez seu peito doer. Quando a enfermeira chamou seus nomes, Mia pegou as mãos das meninas sem hesitar. Alexandre seguiu, sentindo-se como um convidado em uma vida da qual deveria ter feito parte desde o início. O procedimento foi rápido, indolor, quase insultuosamente simples, dada a magnitude do que representava. Alguns cotonetes, algumas assinaturas, uma promessa de que os resultados chegariam em poucos dias. Depois, ficaram do lado de fora da clínica em um silêncio constrangedor. Nuvens de verão flutuavam lentamente acima, indiferentes à tempestade silenciosa abaixo. Eu não vou me forçar na vida delas, disse Alexandre finalmente. Não vou confundi-las ou machucá-las,
mas não quero desaparecer de novo. Mia o estudou cuidadosamente. Palavras são fáceis, respondeu ela. Estar presente é mais difícil. Eu sei, disse ele. Deixe-me tentar. Ela hesitou, então assentiu levemente. Você pode vê-las, às vezes, mas vamos no ritmo delas, não no seu. Ele aceitou os termos sem protesto, ciente de que a confiança, uma vez quebrada, não poderia ser negociada de volta à existência. Os resultados chegaram 3 dias depois. Alexandre abriu o envelope sozinho em seu escritório, a linha do horizonte se estendendo infinitamente atrás dele. As palavras borram-se por um momento antes de entrarem em foco, finais e inegáveis. Probabilidade de paternidade, 99,9%. Ana Menezes, Chloe Menezes, suas filhas. Ele sentou-se pesadamente, o papel tremendo em suas mãos, enquanto uma onda de emoção o atravessava, mais nítida que o choque, mais profunda que a alegria. O arrependimento surgiu primeiro, seguido de perto por algo que o assustava mais do que qualquer risco que já tivesse corrido. Esperança. Naquela noite, ele ligou para Mia e contou os resultados. Ela ouviu em silêncio, seu silêncio sendo mais revelador do que qualquer reação. Eu sei, disse ela finalmente. Eu sempre soube. Eles se encontraram novamente no dia seguinte no apartamento dela, um lugar pequeno e iluminado pelo sol, cheio de brinquedos, livros e evidências de uma vida construída com cuidado e humildade. Alexandre não levou nada extravagante, apenas uma sacola de frutas e um livro infantil que ele mesmo escolhera, incerto sobre o que seria apropriado. Ana e Chloe o observavam cautelosamente, espiando por trás das pernas da mãe. Ele se ajoelhou lentamente, mantendo os movimentos gentis. Oi, disse ele, oferecendo um pequeno sorriso. Sua mãe disse que vocês gostam de histórias. Ana assentiu. Chloe escondeu o rosto, depois espiou de novo, curiosa apesar de si mesma. Eles se sentaram juntos no chão enquanto Alexandre lia, sua voz desajeitada no início, depois mais firme à medida que as meninas relaxavam. Mia observava da cozinha, de braços cruzados, cada instinto alerta, cada esperança contida. Mais tarde, quando as meninas se distraíram com giz de cera, Mia aproximou-se. Eu preciso que você entenda uma coisa, disse ela baixinho. Ser pai delas não significa que você pode reescrever o passado. Significa que você o aceita. Eu aceito, respondeu ele sem hesitar. Tudo. Ela buscou no rosto dele, procurando por arrogância, por defensividade, pelo homem que um dia partiu. O que encontrou, em vez disso, a perturbou mais do que a raiva teria perturbado. Lá fora, risadas vinham da sala, pequenas e brilhantes. Alexandre as ouvia, sabendo com dolorosa clareza que aquilo não era uma vitória ou uma reunião. Era o início de uma responsabilidade que exigiria mais dele do que o sucesso jamais exigira, e pela primeira vez na vida, ele estava pronto para dar. Por um breve momento, a vida pareceu encontrar um equilíbrio instável. Alexandre começou a ver as meninas 2 vezes por semana, sempre no ritmo de Mia, sempre sob seu olhar atento. Ele aprendeu suas rotinas, seus lanches favoritos, as músicas que pediam antes de dormir. Ana era curiosa e extrovertida, rápida em fazer perguntas que o deixavam buscando respostas honestas, enquanto Chloe era mais quieta, muitas vezes contente em sentar perto e ouvir, sua pequena mão descansando levemente contra o braço dele, como se testasse se ele era real. Cada visita o deixava mais pleno e, ao mesmo tempo, mais dolorosamente consciente de tudo o que havia perdido. Mia permanecia cautelosa, nunca levantava a voz, nunca o acusava diretamente, mas havia uma distância constante em sua postura,
um lembrete de que a confiança não era algo que ele pudesse apressar ou exigir. Ainda assim, havia momentos em que a guarda dela caía, quando a exaustão suavizava seus olhos e ele vislumbrava a mulher que um dia amara, aquela que acreditara nele antes que a ambição o transformasse em outra pessoa. Foi durante um desses momentos que tudo começou a se desfazer novamente. Chloe estivera mais quieta que o normal naquela tarde, recusando-se a correr com Ana no parquinho, sentada no banco ao lado de Mia, seu rosto pálido apesar do calor do verão. Alexandre notou imediatamente um instinto aguçado queimando em seu peito. "Ela está apenas cansada", disse Mia quando ele perguntou, embora sua voz carecesse de convicção. Mas o padrão se repetiu. Chloe ficava sem fôlego com mais frequência, pedia para ser carregada em vez de andar, acordava chorando no meio da noite com a mão pressionada contra o peito. Mia tentava se tranquilizar dizendo a si mesma que não passava de um resfriado persistente ou do calor do rio, mas o medo se infiltrou de qualquer maneira. Quando o diagnóstico finalmente veio silenciosamente em um pequeno quarto de hospital com cortinas desbotadas e um médico que falava com cuidado, escolhendo cada palavra como se carregasse um peso imenso. "Um defeito cardíaco congênito", disse ele. "É sério, mas tratável. A cirurgia será necessária. Quanto antes, melhor." A sala pareceu subitamente pequena demais. Mia sentou-se perfeitamente imóvel, as mãos cruzadas no colo, absorvendo as palavras sem reagir. Alexandre sentiu algo dentro de si quebrar enquanto havia processar a notícia sozinha, exatamente como ela havia processado tantas coisas sozinhas antes. "Quão arriscado é?" ele perguntou. O médico não mentiu. Existem riscos, mas sem a cirurgia o risco é maior. Depois, no corredor, Mia finalmente desabou. Ela se encostou na parede, pressionando a testa contra a superfície fria, enquanto as lágrimas corriam livremente, apesar de seus esforços para manter a compostura. Alexandre parou ao lado dela, sem saber se tinha o direito de tocá-la, de confortá-la, de compartilhar aquele fardo. "Eu assinei tudo", disse ela baixinho. "Eu sempre soube que algo assim poderia acontecer. Eu só esperava que não acontecesse. Você não está mais sozinha", disse Alexandre, a voz firme, apesar do medo que apertava seu peito. "Não desta vez." Ela olhou para ele então, olhou de verdade, com os olhos vermelhos e inquisidores. "Isso não é algo que você possa resolver com dinheiro", disse ela. "E eu não vou deixar você desaparecer se ficar difícil." "Eu não vou", respondeu ele. "Eu te juro." Nos dias que antecederam a cirurgia, a tensão envolveu os dois. Alexandre reorganizou toda a sua agenda sem hesitação, cancelando reuniões, vendendo ações, ignorando a crescente inquietação entre os membros de sua diretoria. Nada disso importava. Cada pensamento, cada decisão levava de volta a um pequeno quarto de hospital e a uma menina de 3 anos com olhos azuis que confiava nele sem entender plenamente quem ele era. A manhã da cirurgia chegou rápido demais. Mia assinou os formulários de consentimento com as mãos firmes, embora o rosto estivesse pálido. Ana agarrava-se à sua perna, confusa e assustada, enquanto Alexandre a segurava, sussurrando garantias em que desejava ele mesmo acreditar. Quando Chloe foi levada na maca, ela estendeu a mão para Mia, depois para ele, os dedos curvando-se fracamente em volta de sua manga. "Papai?" perguntou ela baixinho, a palavra hesitante, mas real. A garganta dele fechou instantaneamente. "Estou bem aqui", disse ele, forçando um sorriso. "Não vou a lugar nenhum." As portas se fecharam atrás dela, deixando um silêncio que parecia insuportável.
A cirurgia durou horas. Mia sentou-se rígida na sala de espera, mal se movendo, mal falando. Alexandre ficou ao lado dela o tempo todo, sua presença constante, seu medo cru e sem filtros. Pela primeira vez na vida, ele não tinha nada para negociar, nada para controlar, nada a oferecer, exceto resistência. Quando o cirurgião finalmente emergiu, a exaustão gravada em seu rosto, Mia levantou-se tão rápido que suas pernas quase cederam. "Ela está viva!" disse o médico antes de qualquer outra coisa. "A cirurgia foi um sucesso." Mia desabou em uma cadeira, um soluço escapando antes que pudesse impedi-lo. Alexandre cobriu o rosto com as mãos, a emoção rompendo-o completamente, lágrimas caindo sem vergonha ou contenção. Naquele momento, cercado pelas paredes estéreis de um hospital e pela promessa frágil de recuperação, Alexandre entendeu com dolorosa clareza que a paternidade não era apenas sobre sangue ou biologia, era sobre ficar, especialmente quando o medo tornava a partida mais fácil. E desta vez ele sabia, não iria embora. A recuperação não aconteceu de uma vez. Veio em passos cautelosos, medidos em noites silenciosas, sem alarmes, e manhãs em que a cor de Chloe parecia um pouco mais saudável do que no dia anterior. Ela permaneceu no hospital mais tempo do que qualquer um esperava, seu pequeno corpo cercado por fios e máquinas que zumbiam suavemente durante a noite. Alexandre aprendeu o som de cada monitor, o significado de cada mudança sutil, sua atenção mais aguçada do que jamais estivera em qualquer sala de reuniões. Mia mal saía do lado de Chloe. Dormia em uma cadeira desconfortável, comia quando era lembrada e falava apenas o necessário. Alexandre também ficava, chegando cedo todas as manhãs e saindo tarde da noite, às vezes dormindo no sofá estreito no canto quando a exaustão o vencia. Falavam baixinho, compartilhando atualizações, medos e o tipo de pequenas observações que apenas os pais fazem, formando uma parceria tácita, construída não no romance, mas na sobrevivência. Hannah foi quem mais sofreu. Tentava ser corajosa, mas a confusão e o medo surgiam em ondas imprevisíveis. Em um momento perguntava quando Chloe voltaria para casa, no outro chorava sem explicação, sobrecarregada por um mundo que de repente parecia instável. Alexandre assumiu a responsabilidade de ficar com ela sempre que Mia precisava descansar, lendo histórias, brincando, respondendo as mesmas perguntas repetidamente com uma paciência que nunca soubera possuir. Uma tarde, enquanto Ana pintava em uma mesinha perto da janela do hospital, ela olhou para ele com uma seriedade repentina. "A Chloe vai morrer?" perguntou. A pergunta roubou o fôlego dele. Ele se ajoelhou ao lado dela, encontrando seus olhos. "Não", disse firmemente. "Ela está melhorando, e todos nós vamos estar aqui quando ela sair." Ana estudou o rosto dele, buscando certeza. Então assentiu lentamente, aceitando suas palavras como verdade, porque precisava que fossem. Durante aquelas semanas, o mundo exterior tornou-se mais barulhento. Repórteres começaram a fazer perguntas. Rumores circularam pela empresa. Membros da diretoria expressaram preocupação com a ausência prolongada de Alexandre e suas decisões financeiras repentinas. Ele ouviu as mensagens, mas não respondeu. Pela primeira vez, a pressão não o tentou a voltar. Suas prioridades haviam mudado irrevogavelmente. Quando Chloe finalmente recebeu alta, o alívio foi avassalador. Mia chorou abertamente ao carregar a filha para fora do hospital, as mãos tremendo com uma mistura de alegria e medo persistente. Alexandre caminhou ao lado delas, segurando a mão de Ana, sentindo algo frágil,
e poderoso tomar forma no espaço entre eles. Em casa, o apartamento transformou-se em um lugar de cura cuidadosa. Cronogramas de medicação, consultas de acompanhamento e vigilância constante preenchiam seus dias. Alexandre mudou-se para lá silenciosamente, não como um intruso, mas como alguém aprendendo a pertencer. Assumiu os turnos da noite quando Chloe acordava com dor, aprendeu a administrar remédios sem hesitação e manteve-se calmo quando a força de Mia fraquejava. Tarde da noite, enquanto Chloe dormia tranquilamente e Ana sonhava ao seu lado, Mia parou diante da pia da cozinha, olhando para a escuridão lá fora. Alexandre aproximou-se lentamente, não querendo assustá-la. "Você não precisa ficar", disse ela sem se virar. "Eu sei que isso é mais do que você esperava." Ele encostou-se no balcão, a voz firme. "Isso é exatamente o que eu quero." Ela finalmente o enfrentou, a exaustão gravada em cada linha de seu rosto. "Eu tenho medo", admitiu baixinho. "Não de você ir embora, mas de me permitir acreditar que você vai ficar." Alexandre entendeu o peso daquele medo. Ele enfiou a mão no bolso e colocou o celular no balcão, deslizando-o em direção a ela. "Minha agenda", disse ele. "Minha localização. Minha vida. Nada mais está escondido." Mia olhou para o telefone, depois de volta para ele, incerteza e esperança colidindo em seus olhos. Não pegou o aparelho imediatamente, mas também não o afastou. Os dias transformaram-se em semanas e, lentamente, a casa encheu-se de algo mais quente que a tensão. Risadas voltaram em rajadas cautelosas. Chloe recuperou suas forças. Ana voltou a dormir a noite toda. E Alexandre, antes definido inteiramente pela ambição, viu-se remodelado pelas exigências silenciosas e implacáveis do cuidado. Certa noite, enquanto observavam as meninas brincarem no chão da sala, Mia falou baixinho. "Elas estão apegadas a você, mais do que eu esperava." Alexandre assentiu. "Eu também estou a elas." Ela o estudou por um longo momento. Então, permitiu-se um pequeno e hesitante sorriso. Não era perdão, ainda não, mas era algo tão importante quanto confiança começando a se formar. A frágil sensação de estabilidade que haviam construído não passou despercebida por muito tempo. Histórias têm uma maneira de encontrar seu público, especialmente quando riqueza e poder estão envolvidos. Começou com uma única fotografia tirada do lado de fora do hospital. Alexandre carregando Ana nos ombros enquanto Mia empurrava o carrinho de Chloe ao seu lado. Na manhã seguinte, a imagem estava em todos os portais de notícias, acompanhada de especulações, meias-verdades e manchetes afiadas para provocar indignação. Alexandre acordou com dezenas de mensagens de sua equipe jurídica e dos membros da diretoria, a preocupação deles mal disfarçada por trás de uma linguagem profissional. Perguntas sobre responsabilidade civil, imagem pública e confiança dos acionistas inundaram seu telefone. Ele as leu em silêncio à mesa da cozinha enquanto Mia preparava o café da manhã, com as meninas rindo baixinho por causa do suco derramado, felizmente alheias à tempestade que se formava além das paredes. Na reunião de emergência da diretoria que se seguiu, o ambiente estava frio e preciso. Rostos em que ele confiara por anos olhavam para ele agora com uma distância cuidadosa. Falavam de distração, de risco, de imagem, reduzindo a vida de suas filhas a variáveis em um cálculo que ele não reconhecia mais. "Esta situação compromete sua posição", disse um deles. Sua vida pessoal tornou-se inseparável da empresa. Alexandre ouviu sem interrupção, as mãos cruzadas calmamente à sua frente. Quando foi sua vez de falar, não argumentou.
Não se defendeu nem explicou suas escolhas. Eu não vou me afastar das minhas filhas, disse simplesmente. Se isso for incompatível com este cargo, aceito as consequências. A decisão foi rápida. Pediram que ele renunciasse, pública e imediatamente, para proteger a empresa de maiores repercussões. Em poucas horas, a notícia se espalhou. Seu patrimônio líquido caiu bruscamente conforme o mercado reagia, com analistas especulando sem parar sobre sua queda do poder. Quando voltou para casa naquela noite, Mia o esperava. Já tinha visto as manchetes. Eles estão te culpando, disse ela baixinho, por ter nos escolhido. Alexandre assentiu. Eu sabia que fariam isso. Ela buscou no rosto dele procurando ressentimento, arrependimento ou raiva. O que encontrou em vez disso a perturbou mais do que qualquer explosão faria. Você me odeia por isso? Perguntou ela. Ele balançou a cabeça. Eu odeio o fato de ter levado tanto tempo para entender o que realmente importava. As semanas seguintes foram difíceis de maneiras para as quais o dinheiro nunca o preparara. Convites pararam de chegar. Parceiros de negócios distanciaram-se. Amigos desapareceram silenciosamente, oferecendo simpatia sem presença. O apartamento ficou mais silencioso, despojado de funcionários e excessos, deixando para trás algo muito mais honesto. Ana notou a mudança primeiro. Você está triste por causa da gente? Perguntou ela em uma noite, subindo em seu colo. Alexandre a segurou firme, escolhendo as palavras com cuidado. Não estou triste por causa de vocês, disse ele. Estou grato por causa de vocês. Chloe ouvia quietamente do sofá, sua recuperação constante, mas lenta. Quando Alexandre a cobriu naquela noite, ela passou os braços em volta do pescoço dele com uma força surpreendente. Você ficou, sussurrou ela. A palavra o atingiu mais profundamente do que qualquer perda de status jamais poderia. Mia observava tudo com emoções conflitantes. Tinha se preparado para o desapontamento, para o abandono, para a dor familiar de fazer tudo sozinha novamente. O que viu foi um homem abrindo mão voluntariamente do mundo que construíra para permanecer exatamente onde era necessário. Uma noite, muito depois de as meninas dormirem, sentaram-se juntos na sala mal iluminada, a cidade zumbindo fracamente além das janelas. Você sabe que isso muda tudo, disse Mia. Não há caminho de volta para você. Alexandre sustentou o olhar dela com firmeza. Eu não quero voltar. Ela desviou o olhar, a voz pouco acima de um sussurro. Passei anos me convencendo de que não precisava de você. Eu sei, disse ele gentilmente. E você não precisava, mas eu quero estar aqui de qualquer maneira. Pela primeira vez, desde o ponto de ônibus, desde que a verdade abrira suas vidas cuidadosamente guardadas, Mia permitiu-se recostar no sofá, os ombros relaxando apenas um pouco. Lá fora, o mundo continuava a julgar, especular e seguir em frente. Lá dentro, algo mais silencioso e muito mais significativo tomava forma, construído não sobre o sucesso ou a reputação, mas sobre a presença, o sacrifício e uma escolha que era, finalmente, inconfundível. 1 ano se passou, marcado não por grandes marcos ou vitórias públicas, mas pelo acúmulo silencioso de momentos comuns que lentamente se transformaram em algo permanente. A vida não girava mais em torno de manchetes ou cronogramas medidos em lucros e perdas. Desenrolava-se, em vez disso, em levar as crianças à escola, consultas de acompanhamento, conversas tarde da noite e manhãs cheias de pequenas negociações sobre o cereal do café da manhã e meias descasadas. Mudaram-se da cidade por sugestão de Mia, escolhendo uma casa modesta em um bairro tranquilo
na região dos lagos, onde ninguém reconhecia Alexandre Menezes como nada além de um homem levando suas filhas ao parque. A casa precisava de reformas e Alexandre assumiu o trabalho ele mesmo, aprendendo a consertar torneiras que pingavam e a repintar paredes que Ana insistia que fossem de uma cor mais vibrante. A saúde de Chloe melhorou constantemente, sua força voltando pouco a pouco. Cada check-up normal parecia um milagre que nenhum dos adultos dava como garantido. Ana começou a pré-escola naquele outono, transbordando histórias e perguntas que enchiam a casa de ruído e vida. Chloe seguiu logo depois, mais cautelosa, mas não menos determinada, sua risada mais suave, mas igualmente genuína. Alexandre comparecia a cada reunião de pais, cada apresentação, cada evento comum que antes acreditara ser insignificante. Cada um deles parecia a prova de que ficar tinha sido a escolha certa. Mia o observava mudar com uma mistura de incredulidade e esperança contida. Via como as meninas se inclinavam naturalmente para ele agora, como buscavam sua aprovação, seu conforto, sua atenção, sem hesitação. Notava a paciência na voz dele quando Ana discutia e a ternura em suas mãos quando Chloe ficava cansada. Aqueles não eram gestos realizados para reconhecimento, eram hábitos construídos silenciosamente ao longo do tempo. Certa noite, depois que as filhas dormiram, Mia encontrou Alexandre no quintal, sentado nos degraus com uma pequena caixa de madeira ao lado. Ele olhou para cima quando a ouviu, um traço de nervosismo cruzando seu rosto que ela não via há muito tempo. "Eu queria falar com você", disse ele. Ela sentou-se ao lado dele cuidadosa para não presumir nada. "Sobre o quê?" "Sobre nós", respondeu ele honestamente, "e sobre o que eu não posso desfazer." Ele abriu a caixa, revelando não um anel, mas uma pilha de papéis dobrados. Dentro estavam documentos legais, arranjos de previdência e cartas escritas à mão endereçadas a Ana e Chloe, detalhando promessas, valores e memórias que ele queria que elas tivessem, independentemente do que o futuro reservasse. "Isso não é para provar nada", disse ele. "É para garantir que elas estejam protegidas, sempre, mesmo que você nunca me escolha." Mia sentiu algo apertar em seu peito. Pela primeira vez, viu não um homem pedindo perdão, mas um oferecendo certeza sem expectativas. "Eu não preciso de um final perfeito", disse ela baixinho. "Eu preciso de honestidade." "Você a tem", respondeu ele, "todos os dias." Semanas depois, em uma tarde quente, os quatro sentaram-se juntos no quintal, as meninas soprando bolhas de sabão que flutuavam preguiçosamente no ar. Ana correu em direção a eles ofegante e animada. "Mãe", disse ela, "o papai disse uma coisa engraçada." Mia olhou para Alexandre, questionadora. "Ele disse que as famílias não precisam começar do jeito certo para serem de verdade", continuou Ana, orgulhosa. Mia sorriu apesar de si mesma. Naquela noite, depois que as meninas foram colocadas na cama, ela parou no vão da porta observando Alexandre ler calmamente ao lado delas, sua presença constante e despretensiosa. Algo dentro dela finalmente se assentou, uma tensão que carregara por anos aliviando-se por fim. "Eu já te perdoei", disse ela mais tarde quando estavam sozinhos. "Eu só precisava acreditar que você não iria embora de novo." Alexandre alcançou a mão dela sem puxar, sem exigir. "Estou aqui", disse ele, "enquanto você me quiser." Os meses que se seguiram não foram perfeitos. Eles discutiram, ajustaram-se, aprenderam a compartilhar espaço, decisões e a frágil responsabilidade de amar novamente. Mas o medo que uma vez os governou perdeu o poder, substituído por algo mais forte e duradouro.
No aniversário do dia em que se reencontraram, voltaram ao mesmo ponto de ônibus. A cidade parecia diferente agora, menos afiada, menos apressada. Ana e Chloe riram enquanto subiam no banco, alheias à sua história. Alexandre observava Mia enquanto ela observava as meninas, e naquela troca silenciosa não houve nenhuma grande declaração, nenhum gesto dramático, apenas paz. Às vezes a felicidade não chega quando é esperada. Às vezes vem depois da perda, depois do medo, depois de escolhas que custaram tudo o mais. E quando chega, não é barulhenta ou dramática. Ela permanece na simples certeza de estar ali, juntos, não mais fugindo do passado, mas construindo um futuro que finalmente parecia um lar.